Olá, e aí pessoal, preparados para mais um mergulho profundo? Hoje vamos juntos desvendar os segredos da produtividade com um método que promete revolucionar a forma como lidamos com as tarefas e o tempo. Isso mesmo. Vamos explorar o GTD, a metodologia do livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. É um guia prático para alcançar aquela paz de espírito que a gente tanto busca, sabe? Através da organização, é claro. É verdade. Quem nunca se sentiu soterrado por uma montanha de coisas para fazer? E-mails, telefonemas, projetos, aquela lista interminável que parece nunca ter fim, né? Essa sensação é mais comum do que a gente imagina. O David Allen fala disso no livro, que vivemos num mundo onde a informação não para. As fronteiras entre trabalho e vida pessoal se misturam. E as responsabilidades, ufa, elas mudam o tempo todo. E sabe o que ele destaca no livro? Nos seminários que ele conduzia, quase ninguém levantava a mão quando ele perguntava: quem aqui faz apenas aquilo que foi contratado? Hum, Interessante, né? Mas por que será que a gente se sente tão sobrecarregado? O problema, como o Alan aponta, é que muitas vezes tentamos gerenciar tudo de uma vez só. É como tentar engolir um elefante inteiro de uma só mordida. Planejar, organizar e executar tudo ao mesmo tempo, e aí a gente acaba exausto mentalmente falando. Entendi. É como se a gente estivesse mudando de chapéu o tempo todo e no final não concluísse nada, né? Exatamente. E é aí que o GTD entra em cena, oferecendo uma estrutura, uma abordagem mais eficiente para lidar com essa sobrecarga toda. E qual é o segredo dessa abordagem? Me conta mais. O segredo está em dividir o processo em 5 etapas: capturar, processar, organizar, revisar e fazer. 5 etapas, ok. Mas como elas funcionam na prática? A primeira etapa é capturar. É como tirar um peso da mente, sabe? Anotar tudo, preocupações, ideias, compromissos e colocar tudo isso num sistema confiável fora da sua cabeça. Interessante. E que sistema seria esse? Um aplicativo, um caderno, post-its espalhados pela casa? Pode ser qualquer um desses. O importante é que seja algo que você confie e acesse facilmente. A ideia é criar um espaço externo para armazenar todas as informações que estão ocupando espaço na sua mente. É como se a gente estivesse esvaziando a mente, liberando espaço para pensar e agir com mais clareza. Exatamente. O Arlen usa uma analogia bem interessante para ilustrar essa ideia. A mente como água. Já observou como a água reage quando você joga uma pedra no lago? Sim, formam-se ondas que se adaptam ao impacto e depois a água volta ao seu estado natural, calma e tranquila. Essa é a ideia. A sua mente também precisa ter essa capacidade de se adaptar aos estímulos, processá-los e voltar a um estado de clareza e foco. Faz muito sentido. Mas como a gente faz isso na prática? Aí entra a famosa caixa de entrada, um lugar, físico ou digital, onde você vai coletar absolutamente tudo que demanda a sua atenção. E-mails, recados, ideias, projetos, lembretes, tudo. Ok. Capturar tudo e jogar na caixa de entrada. E depois? Qual o próximo passo? É aí que entra a segunda etapa do GTD. Processar. É hora de analisar cada item da caixa de entrada e decidir o que fazer com ele. E como a gente faz essa triagem? Existe algum critério? Sim. O Alan sugere um método bem prático. Pegue cada item e pergunte a si mesmo: o que é isso? É acionável? E por fim, qual é a próxima ação? Três perguntas simples, mas que parecem bem poderosas para organizar as coisas. Com certeza. A primeira: o que é isso? Que te ajuda a definir a natureza do item. É um e-mail, um recado, uma ideia, um projeto. A segunda é acionável. Que te leva a refletir se exige alguma ação da sua parte. Se for algo como um artigo interessante que eu li, mas que não exige nenhuma ação imediata, não seria um item acionável, certo? Isso mesmo. Nesse caso, você pode arquivar para consultar depois ou descartar se não for mais relevante. Aí vem a pergunta final: qual é a próxima ação? É ela que te coloca em movimento, que te leva a definir o próximo passo concreto. Entendi. A ideia é evitar aquela paralisia por análise, né? Definir um passo de cada vez e ir avançando. Exatamente. E aqui entra um detalhe importante: a regra dos 2 minutos. Se a próxima ação que você definiu pode ser feita em menos de 2 minutos, faça na hora. Essa regra eu já ouvi falar, mas confesso que nem sempre consigo seguir à risca. É um desafio, eu sei. Mas acredite, essa regra tem um poder incrível de aumentar a produtividade e te dar a sensação de controle. Eliminar essas pequenas ações na hora tira um peso enorme da mente e te dá energia para focar nas tarefas maiores. Ok, capturado e processado. Mas e as tarefas que levam mais de 2 minutos? O que a gente faz com elas? Aí entramos na terceira etapa do GTD, organizar.
E aqui que as famosas listas do GTD entram em cena. Listas, listas e mais listas. Todo mundo fala delas, mas eu confesso que ainda não entendi direito como elas funcionam. Calma, que a gente vai desvendar esse mistério agora. No GTD, as listas são ferramentas para categorizar suas tarefas e compromissos. As principais são projetos, próximas ações, aguardando e algum dia talvez. 4 categorias principais, certo? Exato, cada uma com uma função específica. A lista projetos é para aqueles projetos maiores, de médio e longo prazo, que exigem várias etapas. Tipo, escrever um livro, planejar uma viagem, organizar um evento, né? Isso aí. Já a lista próximas ações é para tarefas menores, que a gente pode realizar em um curto espaço de tempo e que contribuem para o avanço dos nossos projetos. Seriam as ações que a gente define na etapa de processamento, certo? Exatamente. Tipo, ligar para um fornecedor, revisar um documento, agendar uma reunião. E ali está aguardando. Porque serve. Essa lista é para as tarefas que dependem da ação de outras pessoas, sabe? Ah, entendi. Tipo, aguardar a aprovação de um orçamento, esperar o retorno de um e-mail, receber um documento importante. Perfeito. É como uma lista de espera, onde você coloca as tarefas que estão fora do seu controle imediato. E, por último, temos a lista algum dia talvez. Essa parece interessante. É o espaço para guardar aquelas ideias e projetos que ainda não são prioridade, mas que você gostaria de realizar no futuro. Tipo, aprender a tocar violão, fazer um curso de culinária, escrever um roteiro de cinema. Exatamente. É importante manter essa lista separada para ela não te distrair dos seus compromissos atuais. Faz sentido. É como um banco de ideias para o futuro. Exatamente. Mas cuidado para essa lista não virar uma gaveta de sonhos abandonados, hein? É preciso revisá-la de vez em quando para garantir que os itens ali ainda são relevantes. Gostei. Aham. Então, a gente já aprendeu a capturar, processar e organizar. E agora, o que vem a seguir nesse mapa da produtividade? A quarta etapa do GTD é a revisão. É um momento de olhar para o sistema como um todo e garantir que ele esteja funcionando a seu favor. E com que frequência devemos fazer essa revisão? O ideal é fazer uma revisão semanal, de preferência no final da semana. E por que no final da semana? É um momento ideal para você olhar para trás e avaliar o que funcionou e o que não funcionou durante a semana e também para se preparar para a semana seguinte. Entendi. É como um check-up semanal do nosso sistema de produtividade. Exatamente. Durante a revisão semanal, você vai verificar se suas listas estão atualizadas, se seus projetos estão caminhando como esperado, se precisa redefinir prioridades, adicionar novos itens, remover itens que já foram concluídos. É um momento para você retomar o controle da sua vida e garantir que está no caminho certo. Ok, revisão semanal, anotado. E qual é a última etapa do GTD? A última, mas não menos importante, é a etapa do fazer. Finalmente. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Exato. Mas agora você faz isso com muito mais clareza mental, com a certeza de que está focando nas coisas certas e com um sistema confiável que te ajuda a manter o controle de tudo. Parece um sonho. E Mas me diz uma coisa, como a gente escolhe qual tarefa fazer primeiro? Afinal, temos várias listas com várias tarefas. essa é uma ótima pergunta. E é justamente o que vamos explorar na próxima parte do nosso Deep Dive. Então prepare-se para desvendar os segredos da arte de escolher a tarefa certa no momento certo. Até a próxima. De volta ao nosso Deep Dive no GTD. Na parte anterior, a gente desvendou os 3 primeiros pilares: capturar, processar e organizar. E aí, já colocaram tudo na caixa de entrada. Eu confesso que já comecei a usar a minha Libertador, tirar tudo da cabeça, sabe? E colocar num lugar seguro. Mas fiquei pensando naquela pergunta que você deixou no ar. Como escolher a tarefa certa na hora de partir para ação? Ótima pergunta. Afinal, não adianta ter tudo organizado se a gente não souber usar o sistema para fazer as coisas acontecerem, né? No GTD, a gente decide qual tarefa realizar com base em 4 critérios: contexto, tempo disponível, energia disponível e prioridade. 4 critérios, ok. Vou entender cada um deles então, começando pelo contexto. O que isso significa na prática? Contexto é o ambiente, as ferramentas, as condições necessárias para realizar a tarefa. Por exemplo, algumas tarefas a gente precisa estar em frente ao computador, outras a gente faz em qualquer lugar com um bloco de notas, algumas exigem um telefone, outras internet. Entendi. É como se cada tarefa tivesse um cenário ideal, né? Exatamente. Se perguntar qual o contexto ideal para essa tarefa, te ajuda a escolher o momento e o lugar certo para ela. Faz sentido. Se a tarefa exige concentração total e silêncio, não adianta tentar fazer num lugar barulhento e cheio de distrações. Perfeito.
E além do contexto físico, tem o contexto mental. Algumas tarefas exigem mais criatividade, outras mais foco, outras mais energia. Levar em consideração o seu estado mental na hora de escolher a tarefa também é importante. Interessante. Então, o contexto não é só o onde, mas também o como fazer. Exatamente. E uma vez que você definiu o contexto ideal para cada tarefa, o próximo passo é analisar o tempo disponível. Tempo disponível. Esse critério parece bem óbvio, né? Afinal, a gente só pode fazer o que a gente tem tempo. Parece óbvio. Mas muitas vezes a gente se engana na hora de estimar o tempo para concluir uma tarefa. É importante ser realista, levar em conta os seus compromissos, a sua rotina. Verdade. Às vezes a gente acha que vai terminar uma tarefa em 1 hora e ela acaba levando o dobro do tempo. Exatamente. E aí o que era para ser produtivo acaba virando frustração e ansiedade. O Allen sugere que a gente se pergunte: quanto tempo eu realmente tenho para essa tarefa? Gostei. Ser honesto com a gente mesmo nessa estimativa é fundamental. E além do tempo, temos a energia disponível. Esse critério também me parece bem importante. Com certeza. A nossa energia física e mental varia ao longo do dia. Ter consciência dos seus níveis de energia te ajuda a escolher tarefas compatíveis com o seu estado atual. Faz sentido. Se eu estou cansado com a energia baixa, não adianta tentar fazer uma tarefa que exige muita concentração. Melhor deixar para quando eu tiver com a energia renovada. Exatamente. E por outro lado, se você está se sentindo motivado, cheio de energia, aproveite para encarar as tarefas mais desafiadoras. Usar a energia a nosso favor. Adorei. E para fechar os 4 critérios, temos a prioridade. Prioridade é fundamental no GTD. A gente sempre tem mais coisas para fazer do que tempo disponível. Definir prioridades ajuda a focar nas tarefas realmente importantes para você e para os seus objetivos. E como a gente define essas prioridades? Existe algum método mágico? Não existe mágica, mas o GTD oferece ferramentas para te ajudar. Uma delas é a matriz de Eisenhower, que divide as tarefas em 4 quadrantes. Importante, urgente, importante, não urgente, não importante, urgente, não importante, não urgente. Já ouvi falar dessa matriz. A ideia é focar nas importantes e urgentes, certo? Certo? Mas o ideal é a gente se antecipar e fazer as importantes antes que elas virem urgentes. Evitar o famoso apagar incêndios, né? Exatamente. E além da matriz de Eisenhower, você pode usar outros métodos, como a regra 8020, que diz que 80% dos resultados que você busca vem de 20% das suas ações. Ou seja, a gente precisa identificar as ações que realmente movem a agulha e focar nelas. Perfeito! E para te ajudar a definir as prioridades dentro de cada projeto, o Allen sugere a pergunta: qual o resultado desejado para esse projeto? O que eu preciso fazer para alcançar esse resultado? Então, para escolher a tarefa ideal para o momento, a gente precisa levar em conta o contexto, o tempo disponível, a energia disponível e a prioridade. É muita coisa para pensar. Parece complicado no início, mas com a prática vira um processo natural. E o legal é que esses 4 critérios se complementam, te ajudam a tomar decisões mais conscientes. Entendi? É como um quebra-cabeça. Cada peça tem seu lugar e contribui para formar a imagem completa. Mas e quando a gente se depara com aquela tarefa que a gente simplesmente não consegue começar? A famosa procrastinação. Como o GTD ajuda a lidar com isso? A procrastinação é um tema fascinante e o GTD oferece uma perspectiva bem interessante sobre ela. Mas para desvendar esse mistério, vamos ter que embarcar na próxima parte do nosso Deep Dive. Procrastinadores de plantão, preparem-se. A gente volta já. Volta para a última parte do nosso Deep Dive no GTD. Já vimos como capturar, processar, organizar e até usar os 4 critérios mágicos para escolher a tarefa ideal para cada momento. Isso aí. Contexto, tempo, energia e prioridade. Tudo junto e misturado para ter mais controle no dia a dia. É verdade. Mas, sabe, eu ainda estou curioso sobre aquele mistério da procrastinação. Como o GTD ajuda a gente a vencer esse desafio? A procrastinação é complexa, né? Tem várias causas, mas o GTD traz uma ideia interessante que é focar na próxima ação física. Próxima ação física. O que é isso? É o menor passo, algo concreto e visível, que você pode dar para avançar numa tarefa. Sabe quando você tem uma tarefa enorme pela frente e fica paralisado sem saber por onde começar? Ah, quem nunca? É como olhar para uma montanha e não saber como escalar. Exatamente. E essa paralisia leva a gente a procrastinar, adiar tudo para depois. Mas o GTD propõe que a gente divida a montanha em pequenos passos, definindo a próxima ação física para cada etapa. Entendi. Em vez de focar na tarefa inteira, a gente se concentra no próximo passo, que é mais fácil, menos assustador. Perfeito. Por exemplo, você precisa escrever um relatório. Em vez de pensar, precisa escrever um relatório que parece enorme, você define a próxima ação, abrir o documento e escrever o título. Parece simples demais. Mas acho que essa mudança de perspectiva pode ajudar muito.
Com certeza. Quando você define a próxima ação física, você meio que avisa seu cérebro que a tarefa é possível, que você está no controle. Aí fica mais fácil sair da inércia e começar a fazer. É tipo dar o primeiro passo e esse passo te impulsiona para continuar. Exato. E conforme você avança, a tarefa vai ficando menos assustadora, mais fácil de terminar. Gostei. E além dessa técnica da aproximação, o GTD tem outras ferramentas para lidar com procrastinação. Sim, a regra dos 2 minutos, lembra? Eliminar as pequenas tarefas na hora já te dá uma sensação de progresso e libera espaço mental para as maiores. Verdade. E a revisão semanal, como a gente já falou, também é fundamental para evitar a procrastinação. Exatamente. Na revisão semanal, você identifica as tarefas que estão sendo adiadas, reavalia suas prioridades. E se você perceber que está procrastinando em alguma tarefa, tenta entender o motivo, né? Às vezes a gente procrastina porque a tarefa é realmente difícil e exige mais tempo e energia. Outras vezes, a gente procrastina porque a tarefa não é importante para a gente ou porque não estamos motivados. Perfeito. E quando você identifica a causa da procrastinação, fica mais fácil achar uma solução. Então o GTD ajuda a gente a ver a procrastinação não como falta de disciplina, mas como um sinal de que algo precisa mudar no nosso sistema. Exatamente. E para completar essa jornada rumo à produtividade sem estresse, o GTD propõe os 6 níveis de perspectiva no trabalho. 6 níveis de perspectiva, interessante. É uma forma de ampliar a visão, sabe? Enxergar as tarefas num contexto maior, conectando elas com nossos objetivos e com nosso propósito de vida. Quais são esses níveis? O primeiro são as ações do dia a dia, aquelas que a gente coloca na lista de próximas ações. Responder e-mails, fazer ligações, agendar reuniões. Isso. O segundo nível são os projetos, aqueles que a gente organiza na lista de projetos. Tipo, desenvolver um produto, lançar uma campanha, escrever um livro. Exatamente. O terceiro nível são as áreas de responsabilidade. Seriam os papéis que a gente desempenha, né? Tanto na vida profissional quanto no pessoal. Isso mesmo. Yeah. Tipo, ser um bom pai, um profissional competente, um amigo presente. Esses 3 primeiros níveis são mais fáceis de entender. Mas e os outros 3? O quarto nível são as metas para 1 ou 2 anos. É onde a gente define nossos objetivos de médio prazo e que queremos alcançar nos próximos anos. É como traçar um mapa para o futuro, com os pontos que a gente quer alcançar no caminho. Exatamente. O quinto nível é a visão para 3 a 5 anos. A gente amplia o horizonte e visualiza o futuro que a gente quer construir. Tipo, criar um filme da mente, imaginando a vida que a gente quer daqui a 5 anos. Perfeito. E por último, o sexto nível, o mais profundo. O propósito de vida. Nossa, esse nível parece bem profundo mesmo. É onde a gente se conecta com a nossa essência, com os nossos valores, com o que realmente nos motiva. É a busca pelo significado da nossa vida. E qual a relação desses 6 níveis com a nossa produtividade? A ideia é usar esses níveis como um guia para as nossas ações. Quando você define seu propósito de vida, sua visão de futuro e seus objetivos, fica mais fácil escolher as tarefas que realmente importam, que te levam na direção certa. É como ter uma bússola que te guia na vida, te ajudando a tomar decisões mais alinhadas com o que você realmente quer. Exatamente. E o legal é que esses 6 níveis não são fixos. Eles podem e devem ser revistos e atualizados conforme a gente evolui e as nossas prioridades mudam. Faz sentido, a vida é dinâmica, a gente está sempre em transformação. E o GTD acompanha essa jornada ajudando a gente a ter mais clareza, foco e controle sobre a nossa vida em todos os níveis. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nesse Deep Dive. No começo eu achava que o GTD era só um método para organizar tarefas, mas agora eu entendo que ele é muito mais que isso. É verdade. O GTD é uma filosofia de vida, uma forma de encarar o mundo com mais leveza e proatividade. E o legal é que ele se adapta às necessidades de cada um, né? Com certeza. O importante é experimentar, adaptar e encontrar a forma de usar o GTD que funcione melhor para você. Então fica o convite para você que está nos ouvindo. Experimente o GTD e descubra o poder da produtividade sem estresse. E lembrem-se, A jornada começa com um pequeno passo. defina sua próxima ação física e comece a se movimentar. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso Deep Dive no GTD. Até a próxima. Gostaram de conhecer o método GTD? Se você se sente constantemente sobrecarregado, como se estivesse tentando engolir um elefante inteiro de uma vez, o GTD pode ser a solução que você busca. Imagine ter uma mente clara como água, livre do peso das tarefas, e ainda assim estar no controle de tudo. Com o GTD, você aprende a capturar, processar, organizar, revisar e executar suas tarefas de forma eficiente, sem estresse. Ele te ajuda a priorizar o que realmente importa e a focar na próxima ação física, sem se perder na montanha de coisas a fazer. Se você quer ter mais paz de espírito, produtividade e controle sobre sua vida, recomendo fortemente que leia A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen.
O link para comprar o livro está na descrição.